encontrar então Rádio Remissão Gospel, para que você possa acompanhar então todas as programações que aqui, né, acontecem e são transmitidas. Deus abençoe, Pastor Paulo, mais uma vez. Já queremos convidar você a compartilhar, a estar conosco. Hoje nós estaremos encerrando uma série aqui de 4 terças-feiras, onde nós falamos um pouquinho dos 4 temperamentos, né, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, e hoje estaremos então encerrando com o fleumático, tá? E terça-feira que vem a gente quer fazer um apanhado aí de tudo isso e trazer mais uma conclusão acerca dos temperamentos, né? Que estamos encerrando hoje. Então, desde já, obrigado a você, né, Pastor Paulo, Deus abençoe. Pastor Paulo que trabalha com as pessoas, né, com o ser humano. E é difícil trabalhar com o ser humano, né? Nem o Senhor Jesus deu conta, né? Porque o ser humano, ainda que criado à imagem, né, e à semelhança do Senhor Criador, né, do Deus Santo, Deus colocou dentro de cada indivíduo, né, um temperamento, uma personalidade. E somos diferentes, né? Que bom que somos diferentes, porque já imaginou se fôssemos todos iguais, seríamos robôs, né? Mas Deus nos criou diferentes e colocou dentro de cada indivíduo, né, esse temperamento. Então, alguns são sanguíneos, outros são coléricos, outros são melancólicos e outros são fleumáticos. E com tudo isso, né, Deus chama, capacita e usa todos os seres humanos conforme, né, seus propósitos na terra. Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje estaremos falando então sobre o último temperamento, né, o fleumático, tá? Então, antes de nós iniciarmos aqui a meditação, vamos estar agradecendo a Deus, orando. E você que está conosco, compartilhe, convide mais pessoas a estarem conosco nesta live. Rádio Remissão Gospel, né, está sendo transmitido aqui pelo Facebook da rádio, mas você pode encontrar Rádio Remissão Gospel no Instagram, no YouTube, Radiosnet, né, CX Rádio. Então você pode encontrar, né, nessas plataformas aí de acesso à Rádio Remissão Gospel, que tem sido uma bênção na vida, né, dos ouvintes, através das suas programações e dos seus programadores. Deus abençoe você. Eu quero estar orando neste momento. Vamos, o irmão Gessé vai estar também tocando ali um louvor ao Senhor. E depois nós estaremos voltando para falarmos então sobre o temperamento fleumático. Tá? Vamos aprender mais um pouquinho sobre mais este temperamento. Amém? Deixa eu estar orando então por você. E você que está aí nos ouvindo, através do Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, seja qual for a plataforma de que você está acessando a Rádio Remissão Gospel, Deus te abençoe, né, que a mão poderosa de Deus esteja te alcançando nesta noite, alcançando o teu lar, alcançando, né, a sua vida e te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Irmão José, toca ali uma música de louvor a Deus e nós voltamos então para falarmos sobre o fleumático. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti, ó Senhor Altíssimo, mais uma vez, a nossa gratidão, ó Pai, por tudo que temos recebido de Ti, Papai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais um dia que o Senhor nos sustentou, por mais um dia que o Senhor nos livrou, Papai querido. Segundo Deus querido, a Tua graça, misericórdia e bondade, Papai. Mais uma vez, ó Deus, também agradeço ao Senhor por mais uma vez o Senhor permitir que pudéssemos aqui retornar ao estúdio da Rádio Remissão Gospel, para mais uma vez, ó Deus, transmitir o Teu amor, a Tua palavra, falarmos, ó Deus, do Senhor, Papai. Nos abençoa mais uma vez, abençoa os nossos ouvintes também, Papai querido, que estarão conosco, através das plataformas de acesso, ó Deus amado, que estarão conectando a Rádio Remissão Gospel, meu Senhor. Assim, ó Deus, oramos, já agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o irmão Gessé vai estar ali tocando uma música de louvor ao Senhor e nós voltaremos para falarmos sobre o temperamento fleumático.
Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Serei fiel a ti. Maravilha, está aí então a canção, né, com o cantor Wagner Roberto, né, fiel, né, eu quero ser fiel como Deus também é fiel a nós, né. Na verdade, irmãos, Deus é fiel a Ele, né, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É nós que precisamos e necessitamos ser fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo e Ele permanece, amém? Isabel Cristina, Deus abençoe, seja bem-vinda também ao programa Todos com Cristo, mais uma vez. Estamos aqui para encerrarmos então os temperamentos, né? Os 4 temperamentos, conforme a gente iniciou no mês de setembro. Falamos então dos sanguíneos, dos coléricos, dos melancólicos, e hoje estaremos falando sobre os fleumáticos, temperamento este, né, que encerra então este mês, né, essas quarta terça-feira desse tema, amém? Olha só, irmãos, deixa eu ler aqui um texto, só para nós, vamos falar aqui sobre um texto aqui do livro de Jó, 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Servo Jó, homem fiel, homem conhecido, né, como né, paciente, o homem que tinha paciência, né? Quem já não usou a expressão a paciência de Jó, né? Na verdade, Jó era um homem muito paciente, sim, e a paciência ela só se manifesta quando acontece nas nossas vidas tribulações. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim, olha, que a tribulação produz a paciência, né?
Ou seja, é nos momentos de adversidades, lutas, ventos contrários que nós devemos manifestar uma paciência sobrenatural de confiança em Deus. E Jó é um dos exemplos, né, de homens da Bíblia que passou por tribulações, por grandes tribulações e manifestou ali uma paciência de confiar primeiramente no Senhor. Por quê, irmãos? Porque o temperamento fleumático, né, entre os 4 temperamentos, como a gente aqui iniciou nesse mês de setembro, o sanguíneo, explosivo ali, representado pelo elemento ar, expansivo, dinâmico, leve por algum aspecto, né? O colérico, representado pelo elemento fogo, né? Forte, decidido, audacioso, líder. O melancólico, né? Representado pelo elemento terra e, né? Fechado em si, aquele temperamento que absorve todas as coisas e guarda dentro de si. E hoje é o fleumático, né, que entre os 4 temperamentos é o mais conhecido como aquele temperamento mais calmo, mais tranquilo, mais quieto, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse temperamento. E se você assim se identificar com o temperamento fleumático, amém, né? Eu já quero aqui dizer, né, que o meu temperamento é o fleumático, tá? Não sou sanguíneo, não sou colérico, não sou melancólico, mas o meu temperamento é o fleumático, tá? Então, demora-se um tempo para a gente realmente ter essa certeza, essa segurança, essa convicção, essa definição de qual realmente é o nosso temperamento. Por quê, irmãos? Olha só, os temperamentos, eles são conhecidos como, né, o sanguíneo e o colérico como temperamentos quentes e né? O melancólico e o fleumático como temperamentos frios. Aí tem também o úmido e o seco, tá? Então o sanguíneo, ele é quente e úmido, tá? O fleumático é seco, frio e úmido. O colérico, ele é quente e seco. O melancólico é frio e seco, né? Por que isso, irmãos? Sabe aquelas pessoas que eu e você já se deparamos e às vezes alguém, né, tem uma percepção do melancólico, principalmente do fleumático, né, como pessoas frias, pessoas que parece que não se envolve, né, não tem emoções, não externizam as suas emoções. Então o fleumático é esse temperamento que parece que não se emociona, não expressa expressões através da face. Então vamos falar um pouquinho aqui das qualidades do fleumático. Qualidade do fleumático: calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, né, uma pessoa diplomata, bem-humorado, né? Geralmente o fleumático, né, quem tem esse temperamento é uma pessoa que tem bom humor. Não é aquele humor de dar risada, de dar gargalhada, como o sanguíneo, que é assim. O sanguíneo, ele dá risada alto, né? O fleumático, ele tem um bom humor, mas é aquele bom humor contido. Não é aquele bom humor de gargalhar, mas é bem-humorado, né? Agora vamos falar aqui dos defeitos do temperamento fleumático: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado, tá? Ou em algumas, né, aquela pessoa muito passiva, muito parada, tá? E assim como os demais temperamentos, o temperamento fleumático também ele é representado pelo elemento água, tá?
Então, para nós podermos entender o temperamento fleumático, nós precisamos entender, falar um pouquinho sobre a água, né? A água, o elemento água, H2O, né? Que nós temos, usamos todo dia na nossa vida, né? Não podemos viver sem a água. Por quê? Por que o temperamento fleumático é representado pela água? Vamos entender por quê, né? Mais uma vez, convido você a compartilhar essa live. Se desejar interagir conosco, amém? Fica à vontade, perguntar, né? Terça-feira que vem a gente vai fazer um resumo dos 4 temperamentos para trazer uma conclusão de tudo que a gente ouviu aqui, porque é difícil, irmãos, a gente conseguir num primeiro momento ter uma definição de qual é o nosso temperamento realmente. Então, tem que estudar, tem que ouvir bastante, tem que perceber, porque mesmo que tenhamos um temperamento definido, um temperamento, né, que tem um ponto mais forte, a gente acaba trazendo dos outros temperamentos algumas características também e alguns defeitos. Né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? E a gente às vezes, dependendo da circunstância, né, que estamos vivendo, que estamos enfrentando, a gente acaba trazendo para a nossa vida, né, características do outro temperamento. Então tem hora que, né, o fleumático ele pode trazer ali uma característica do melancólico, ou do colérico, ou do sanguíneo, né, dependendo tudo da situação, do momento, né, da tensão que estamos vivendo, das emoções. Então nós podemos manifestar características dos outros temperamentos. Mas existe um temperamento que é próprio, que é, né, definido e decisivo em cada uma dos seres humanos. Amém? Então vamos lá. Por que o fleumático é simbolizado pela água? Agora pensemos aqui, eu estou com um copo de água aqui na minha frente, né? A água dentro do copo que está aqui na minha frente agora, né? Eu vou até colocar aqui para você poder contemplar ele um pouquinho mais, a ver aqui, né? A água está aqui no copo e se não mexer com ele, ele vai ficar quietinho aqui, né? Vai ficar paradinho aqui. Se deixarmos esse copo aqui com essa água aqui amanhecer aqui, ele vai amanhecer desse jeitinho aqui, né? A não ser que haja alguma situação em volta, né, desse copo com água aqui, essa água permanece estável, né, paradinha aqui. Então o temperamento fleumático ele é representado pela água, né, por ser um temperamento calmo, tranquilo, né, aquela pessoa que quer muita paz, muito sossego, né, que não se mexe, né. Tem alguma crítica que até é feita por causa do temperamento melancólico, que a gente vai ter que tomar um cuidado, vamos falar disso aqui, dessa desmotivação que existe nesse temperamento, né, um dos defeitos do temperamento do fleumático é a desmotivação, tá? Que pode acabar, né, tornando-se então até uma preguiça, né? Então muitas vezes as pessoas falam assim daquela pessoa que tem o temperamento fleumático: ô camarada devagar, ô pessoa devagar, é lento demais, que nem diz, vai no passo da tartaruga, né? Não sei se você já ouviu isso, né? O melancólico e o fleumático já ouviram isso, certamente, né? Se não ouviram de alguém já pensou isso de alguém que né, que tem o temperamento fleumático, que é o meu caso, sou fleumático, né? Então, estudando o texto, o assunto, irmãos, a gente percebe que existe uma necessidade de um esforço do fleumático, de quem é fleumático, para vencer essa desmotivação, né? Uma pessoa passiva que acaba muitas vezes tornando-se, às vezes até parece preguiçosa, devagar demais. Então vamos falar, a gente vai falar disso aqui, daqui a pouquinho, melhorar, tá? Então olha só, então como eu estava falando aqui, por que o temperamento fleumático é representado pela água? A água está aqui dentro do copo, aí na tua casa com certeza, né?
tem uma vasilha com água, a caixa de água que está lá em cima lá do teu telhado, da laje, a água do rio, imagine agora, né? Um rio calminho, uma lagoa calminha, imagine bem tranquilo ali, né? É até bom de ver, é até bom, né? Quem já não foi na frente de um lago, de um rio, do próprio mar, né? Aquela imensidão de água, e falou assim, nossa, o mar hoje está calmo. Olha só que tranquilidade que é essa água aí, né? Então o fleumático, ele tem o temperamento fleumático, ele tem essa compreensão de um temperamento que é calmo, é tranquilo. Chega às vezes até ser confundido com preguiça, né? Uma pessoa desmotivada. E é verdade. Tem hora que o fleumático, ele sofre bastante, porque ele não tem aquele pensamento de urgência na vida dele, não. Assim, ao contrário do colérico e do sanguíneo, que são pessoas explosivas, expansivas, dinâmicas, audaciosas, o fleumático é aquela pessoa que, né, deixa para amanhã. Né, amanhã a gente resolve isso, amanhã a gente faz. Então, para algumas situações, circunstâncias, o temperamento fleumático não é muito bom. Porque existem situações e coisas na nossa vida que exigem uma certa urgência. Mas o fleumático é complicado lidar. Eu falo isso porque eu sou fleumático, né, e estudando mais a fundo um pouquinho o assunto, o fleumático ele deixa para amanhã. Tá lá, sabe que precisa resolver, sabe que precisa fazer, mas esse defeito, que é a desmotivação, acaba atrapalhando o fleumático em muitas coisas da vida, né? Então é necessário vencer isso. Então a água, irmãos, paradinha, aqui, como agora eu vou mexer com o copo aqui, para a gente entender, essa água vai se movimentar, porque eu vou mexer o copo, vou, né, ir mexendo com o copo, a água vai agitar, né? Então o temperamento fleumático também é assim, irmãos. Às vezes ele precisa de circunstâncias à sua volta para que ele se movimente, né? Então olha só, por quê? Porque faz parte do temperamento do fleumático tudo isso. É uma pessoa calma, tranquila, né? Não é uma pessoa que se envolve em confusões. Dificilmente você vai ver um fleumático metido em confusão, alguém que tem o temperamento fleumático. É aquela pessoa que no meio da discussão, né, das contendas, é aquela pessoa que vai procurar apaziguar a situação. Né? Agora imaginemos nós uma confusão, uma intriga, uma discussão aí entre coléricos, sanguíneos, né? Todo mundo falando alto, todo mundo às vezes se ofendendo, e o fleumático ali, de lado, só observando, ouvindo e tentando apaziguar tudo. Então esse é o fleumático, tá? Por esse lado é bom ser o fleumático, que é aquela pessoa que procura, né, a paz, não é aquela pessoa que vai se meter em confusão, porque tem pessoas que se metem em confusão, né, à toa, que faz, como diz o ditado aí, faz tempestade em copo de água. Né, o colérico e o sanguíneo tem isso, né? Muito mais o colérico, que é aquela pessoa que já explode, que é representada pelo fogo, que já vai, como diz o ditado, quebrando tudo. Fala alto, grita, depois vai se arrepender. Depois que ofendeu alguém, eu nem percebi, nem vi o que eu falei, né? O fleumático já não, o fleumático ele vai tentar apaziguar, vai parar, vai analisar, vai ouvir. O fleumático, irmãos, assim como a água, olha só, vamos voltar lá para aquele lago, que muitas vezes eu e você já sentamos, né, na frente de um lago, uma aguinha tranquila, e para aquela água ali ser agitada, o fleumático é assim, olha só, a água, eu sei que você já fez isso, quando criança, até mesmo quando adulto,
né, jogar uma pedra no meio da água para ver aquelas ondinhas, né? Quem já não brincou disso? Ou jogar realmente né, quando cai alguma coisa dentro de né, de um rio aí, de um lago, a água se agita, a água cria ondas, mas logo ela já volta ao seu estado natural. Então o fleumático é essa pessoa, o temperamento fleumático é essa pessoa, que ele pode até se agitar por um breve momento, devido a críticas, a situações, a ofensa, mas ele não vai ficar marcado nele isso. É igual a água, você joga uma pedra grande no meio da água, faz aquele barulho, faz aquele agito, espirra, mas assim que aquela pedra, né, se afunda na água, o que, que acontece? A água volta ao seu estado natural, tranquila. Assim é o fleumático também. O fleumático às vezes ouve ofensa, ouve críticas, passa às vezes até por alguma humilhação, né? Ele sofre aquele impacto ali primeiramente, mas ele não absorve aquilo para dentro dele. Não é como o melancólico que a gente falou semana passada, que o melancólico ele absorve, né, representado pela terra, que ele absorve tudo que é colocado, jogado em cima dele. Então a água, ela não fica marcada. Então você pode pegar uma grande pedra, qualquer coisa pesada, jogar na água ali, faz aquele barulho, faz aquela onda, faz aquele, né, aquele movimento, afundou ali, daqui a pouco volta ao estado natural. O temperamento fleumático também é assim. Pessoas que têm o temperamento fleumático, vai ouvir críticas, vai, né, vai ficar chateado ali um pouco de tempo, mas não vai absorver aquilo, não vai ficar remoendo aquilo na sua vida. Por quê? Porque é uma pessoa tranquila, uma pessoa da paz, uma pessoa que não vai ficar, né, pensando, se tormentando por causa de uma ofensa. Vai ouvir, vai sofrer, um dia, 2 dias, daqui a pouco esqueceu e segue a vida. Então olha só que interessante que é o fleumático, né? Ele precisa, né, como a gente falou aqui dos seus defeitos, é uma pessoa também introvertida, ainda que seja bem humorado. Por isso que eu falei que o bom humor do fleumático, do temperamento fleumático, não é aquele bom humor de dar gargalhada, de falar alto, né, de dar risada de alto, não. Né, é aquele bom humor contido. Não é aquela pessoa que fica ranzinza, por mais que às vezes, né, as pessoas olham, até falo isso porque eu sou fleumático, e lá na empresa, né, tem uns sanguíneos lá, e eles olham pra gente, cara feia essa aí, né? Mas não é. O fleumático, irmãos, você que está nos ouvindo, ele não expressa na sua face o que está sentindo. Não expressa. Ele é aquela pessoa, aquele temperamento, né, que ele não manifesta emoções assim de forma mais extravagante. Tanto alegrias e tristeza, a gente sente, né, falo assim como fleumático que sou, a gente sente, a gente fica triste, a gente fica abatido, a gente fica alegre, só que a gente não manifesta daquela, né, aquela forma mais extravagante como outros, como o sanguíneo, por exemplo, e o colérico, né, que vão gritar, agitar. Então eu me lembro, olha só, irmãos, eu fiquei muito alegre quando eu ouvi a notícia, né, da gestação da minha esposa, das nossas últimas 2 filhas, que são gêmeas, a Amanda e a Fernanda. E eu me lembro o dia que eu recebi a notícia, né, ela foi fazer a ecografia, e daí voltou para casa, eu cheguei do trabalho e perguntei para ela, né, como é que foi a ecografia, estava tudo bem com o nenê, com a criança, né, que a gente não sabia o que era ainda. E ela respirou um pouquinho para falar, né, que eram gêmeas as crianças. Eu fiquei alegre, eu me lembro, só que lógico, maravilha, né, me emocionei por dentro, mas da minha face não manifestou aquela, né, foi breve ali
aquela manifestação de alegria e a gente já voltou normal, né? E outras pessoas de repente recebem a notícia, né, de que vai ter filhos gêmeos e é uma benção, maravilha. Um só já é maravilhoso, dois então é bom demais ainda, né? Então o temperamento fleumático ele tem disso, ele não externa, não manifesta na sua face expressões, né, mais extravagantes. Então às vezes o fleumático ele está alegre, para ele está tranquilo, maravilha. Recebeu um aumento de salário, obrigado, né? Olha, foi demitido, foi mandado embora da empresa, então sofre aquele primeiro impacto ali, mas não fica, né, mostrando, não externiza, não mostra na sua face aquele sentimento que está ali dentro. Por isso que é simbolizado pela água, representado pela água. A água então volta ao estado natural. Então às vezes, né, as pessoas que se deparam com o fleumático, ele acaba achando que essa pessoa, né, é uma pessoa fria, né, o temperamento é frio e úmido. Parece que o fleumático é uma pessoa fria, que não tem sentimentos. Né, eu já ouvi isso até lá em casa das minhas meninas, né, que uma das filhas minha também é fleumática, a outra já não é, né, uma gosta de abraçar mais que a outra, né, e o fleumático, irmãos, sinceramente, né, a gente abraça, né, a gente brinca, mas não é aquela coisa, né, de mostrar muita afetividade, não. Não espere isso do fleumático. Às vezes o marido é fleumático, a esposa é fleumática, e é o meu caso, então a gente externa, a gente ama, a gente sente, só que a gente não demonstra. Não é porque não ama, não é porque não tem afeto, não é porque não quer, né, estar perto, é porque não quer abraçar, né? Porque faz parte do temperamento. É um temperamento que não vai, né, ficar eufórico com muita coisa. Então existem algumas coisas no temperamento fleumático que às vezes faz falar, pô, mas que pessoa fria, né? A pessoa parece que, né, está indiferente ao que está acontecendo. Então, por um lado é bom, né? Mas olha só, como o temperamento fleumático também é um temperamento indeciso, introvertido, assim como o melancólico, a gente fica mais no nosso canto. Então, como eu falei aqui, a desmotivação nossa, irmãos, do temperamento fleumático, é complicado lidar com isso, né? E eu sou fleumático, e pessoas fleumáticas acabam, às vezes, planejam, como diz aqui, né, é calculista, mas acaba ficando indeciso. Então tem coisas, e eu falo isso por mim, a gente lá em casa, eu escuto bastante isso da minha esposa. Ah, você falou que ia fazer ontem e não fez. E às vezes passa uma semana, ela me cobrando alguma coisa. Então, infelizmente, é um ponto fraco do temperamento fleumático, né? Essa calma, essa desmotivação desse temperamento. Então o marido, que é o meu caso, né, ou a esposa fleumática, ou quem seja fleumático, ele sofre porque é aquela pessoa muito calma. Amanhã eu vejo isso aí. Eu já me peguei falando, né, muitas vezes para minha esposa, para minhas filhas, amanhã eu vejo isso aí, né? E é coisa que exige uma certa urgência, mas devido ao meu temperamento fleumático, eu deixo para amanhã. Então, infelizmente, coisas que precisam e necessitam de uma certa urgência, o temperamento fleumático vai deixar para amanhã. Não é como o sanguíneo ou o colérico que vai pegar e fazer hoje. Então, infelizmente, né, esse é um ponto fraco desse temperamento. Né, essa desmotivação. Então, o que nós precisamos, quem é fleumático? Né? Como a água para ser agitada, ela precisa de uma força externa, de um empurrão, né? Aquele ditado, né? Esse camarada parece que só vai no empurrão. Não é preguiça,
né? Claro que em alguns casos, infelizmente, né, se o fleumático não se cuidar, essa desmotivação, essa calma acaba prejudicando a sua vida, os seus relacionamentos, os seus negócios, a sua profissão, até mesmo o ministério. Então são coisas que nós precisamos trabalhar na nossa vida, né? E eu vou falar aqui para os fleumáticos, né? Que são coisas que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Então nós precisamos do quê? Perto de nós, o sanguíneo ou o colérico, né? Que são pessoas que vão... Então se tiver, assim como a água, se tiver alguma coisa, alguma força que agite, que mexa, né? Vai haver um movimento. Do contrário, o fleumático vai ficar quieto no canto dele. Então o fleumático ele é aquela pessoa, assim como o melancólico, né? Calculista, ele ouve coisas, não sai falando já, né? Tem um problema também no melancólico, no fleumático, que é uma dificuldade de falar não. Todo fleumático, né, por ele ser uma pessoa da paz, da tranquilidade, né, de ser aquela pessoa bem-humorada, né, que não gosta de confusão, então ele costuma, e isso acaba às vezes trazendo um prejuízo para a sua vida, de falar sim para tudo e para todos. Às vezes até contra a sua própria vontade, ele fala sim, porque não quer se indispor com as pessoas. E isso também não é bom para o temperamento fleumático. Então o temperamento fleumático precisa aprender a dizer não, né? Dizer não. Então, às vezes, né, para não se sentir mal com outras pessoas, falo sim, vamos fazer. Né? Às vezes contrariado. Então nós precisamos trabalhar isso na nossa vida para que a gente não venha sofrer, não venha, às vezes, estar contrariado só para agradar pessoas. Então é um problema também do temperamento fleumático, porque é um diplomata, né? Quer a paz, quer a tranquilidade, quer a harmonia, quer, né, estar bem em todos os relacionamentos. Então a minha esposa, ela sofre comigo um pouquinho disso, porque a gente é lento. Entre aspas, aqui a lentidão. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui da minha lentidão, né? Dessa desmotivação do meu temperamento fleumático. Sábado passado agora eu fiz uma mesa lá em casa. Né? Eu tinha um material, né, que a gente adquiriu aí faz um tempo já. E eu fiz um armário para ela, fiz uma estante lá em casa. E falei para ela, olha, eu vou fazer a mesa, mas essa mesa aí durou um mês para ficar feita. O material lá, arrumadinho, bonitinho, à disposição. Tempo eu tive várias vezes. Né? Então, infelizmente, o temperamento fleumático tem disso. Então, sábado agora passado, eu fui lá, peguei 3 tábuas, né, de MDF. Fui e fiz a mesa que a minha esposa precisava. Né? Tá lá. Ela gostou, ficou boa, precisa dar um acabamento nela ainda. Mas demorou, irmãos, demorou. E eu sempre falo, não, eu preciso fazer a mesa para você. Preciso fazer, mesmo, tem que fazer. Mas a desmotivação, a calmaria. Então, às vezes, e a minha esposa também, né? Ela não é muito, se ela fosse sanguínea, ela já tinha dado uns gritos mais altos comigo. Né? Mas ela não é sanguínea, ela não é colérica. Eu não sei se ela é fleumática ou melancólica. Né? Tô ali, né, em dúvida. Então, olha só, irmãos. Então, o temperamento, né, nosso, eu sou introvertido, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou introvertido. Irmã Valéria Kramer, Deus abençoe. A irmã Valéria, ela deve ser colérica ou sanguínea, né? Hoje mais controlada, né? Amadureceu já um pouco. Mas eu creio que ela deve ser colérica. Amém, irmã Valéria? Ou seja, irmãos, então olha só os nossos temperamentos. O meu tem os defeitos, né? Eu sou uma pessoa introvertida, né? Porém bem-humorado. Né? Eu dou risada, não sou aquele
não sou como o sanguíneo, né, que dá risada alto, que fala alto. Né? A gente tem um bom humor, mas é aquele bom humor contido. Acha graça, dá risada, conta piada, né? Mas não é aquela pessoa que sai dando gargalhada e falando alto, não. Tá? Então olha só, ó, o irmão Gessé aqui comentando que de repente a irmã Aline seja colérica, né? Sanguínea ao quadrado. Amém. Ao quadrado, é bastante, maravilha. Mas é verdade, irmãos. Por que a gente trouxe, irmãos? Por que a gente trouxe esse tema, irmãos? Porque às vezes, por nós não conhecermos quem somos, qual é o nosso temperamento, a gente acaba, às vezes, dentro da nossa convivência, do nosso grupo de convivência, no casamento, no ministério, na igreja, na empresa em que trabalhamos, as pessoas, e a gente percebe isso todo dia, né? Então olha só, lá na empresa, tem lá 2 ou 3 lá que são coléricos, sanguíneos, são pessoas alegres, são pessoas dinâmicas, que já chegam conversando, dando risada alta, contando piada, né? Aí tem os coléricos lá também, que às vezes estão num mau dia e já, né, você tem que ficar meio assim com eles. Aí tem os melancólicos, né, que são aquelas pessoas mais quietas ainda, mais quieta que o fleumático. Né? E tem os fleumáticos, eu sou um deles lá. Então por quê? Dentro da igreja também acontece isso, numa família também acontece isso. Por quê? Porque a gente, irmãos, precisa saber quem somos. Primeiramente, porque a gente precisa amadurecer. Então tem muita esposa, muito marido, que às vezes estão em pé de guerra, estão em conflito, estão, né, brigando sempre, não conseguem chegar num acordo, num consenso. Por quê? Porque às vezes não aprendeu ainda, não conhece o seu temperamento, e alguns gostam de dizer bem assim, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, né, comigo não tem conversa, falou eu mando de volta. Isso não é bom para os nossos relacionamentos. Então quantas coisas, quantas discussões bobas, por coisas fúteis, inúteis, né, que se tornaram às vezes uma discussão maior, por causa do quê? Porque às vezes, porque eu sou fleumático, e ele que nem, olha só, a irmã Valéria, sou sanguínea. Olha só, porque eu sou fleumático, tá? Então eu não posso, né, a minha esposa, ela deve ser também melancólica ou fleumática, a gente não está lá discutindo isso. Eu não posso querer, né, e olha só, como eu falei, o meu temperamento fleumático deixa que eu faça com que coisas que exigem uma certa urgência fique deixando de lado. Isso acontece dentro da minha casa, com a minha família, no meu ministério como pastor, né, como profissional. Então, infelizmente, o meu temperamento me prejudica nisso. Então é algo que eu tenho que trabalhar, que amadurecer na minha vida, né, para que eu não seja uma pessoa tão desmotivada. Eu vou continuar fleumático, né? Mas eu tenho que perceber e ter sabedoria e maturidade de saber que existem coisas que precisam de uma certa urgência e precisam ser feitas. Por exemplo, olha só, como é complicado o fleumático. Essa desmotivação, essa tranquilidade, essa calma demais. Né, eu estou lá com um problema no porta-mala do meu carro, faz hora que eu estou enrolando para arrumar. Faz hora. Então, infelizmente, isso não é bom. Não é bom. Né? Então, o fleumático, para ele, né, tomar atitudes mais urgentes, mais rápidas, às vezes tem que jogar alguma coisa nele. Né? Às vezes precisa, no meu caso, eu precisava ter uma esposa colérica, que não é o caso da minha esposa, a Vânia, né? Que ela é calma também, ela né, não sei se ela é fleumática também ou melancólica, mas ela também é tranquila, né? Lá a cobrança dela, mas eu não posso deixar que o meu temperamento
né, fácil eu retardar coisas na minha vida que são urgentes, que exigem uma certa urgência. Então olha só como é complicado. A irmã Aline está colocando aqui alguns nomes, né? Giovanni Martins Cavalli. Tá marcando pessoas. Ah, marcando pessoas, maravilha. Ângela Gonçalves, Jocélia Martins, Deus abençoe, irmã Aline. Né? Então olha só, irmãos. Então é por isso que semana que vem a gente vai trazer um apanhado dos 4 temperamentos, né, para fazer uma conclusão. Mas é preciso que a gente saiba quem somos, saiba qual é o nosso temperamento. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer, nós precisamos encontrar um equilíbrio, uma maturidade. Eu não posso deixar que os meus defeitos do meu temperamento, né, por exemplo aqui, desconfiado, introvertido demais, desmotivado demais, me domine e não permita que eu realize coisas na minha vida. Assim como o sanguíneo, né, que é uma pessoa representada pelo ar, às vezes explosiva, às vezes expansiva, né, mas que falta o quê? Constância. O colérico, que é explosivo, que é representado pelo fogo. Então a gente tem que encontrar uma maturidade, buscar essa maturidade, esse equilíbrio, para que o nosso temperamento, os defeitos do nosso temperamento, não nos prejudique tanto, né? E que as qualidades dele, né, sejam mais altas, mais usadas do que os defeitos. Então, infelizmente, né, eu vou falar aqui do meu temperamento, que é fleumático, infelizmente, né, eu falo infelizmente aqui, irmãos, porque eu sei o quanto que é complicado, né? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui das 2 coisas que já tinham urgência, né, de eu fazer lá em casa, que era a mesa para minha esposa, fiz, graças a Deus, né, vou dar acabamento nela, arrumar o porta-malas do meu carro, faz hora que eu estou enrolando isso, né, a Armaline perguntando qual é o temperamento do irmão Gessé. O que é? O que você acha? Meio difícil, né, irmão? Mas eu acho que o irmão Gessé tá aí pro fleumático também, né? Ou melancólico, né? Mas eu acredito que seja fleumático, irmão Gessé. O irmão é uma pessoa tranquila também, né? Tem um certo humor, não é aquela pessoa que extravasa, mas, né? Calmo, tranquilo, cumpridor dos seus compromissos, eficiente, né, no que se propõe a fazer, conservador, prático, é líder, né, é diplomata, né, bem-humorado. Então o irmão Gessé com certeza deve ser fleumático, irmã Aline, tá? Então é bom, né, o fleumático com o colérico, né, o sanguíneo, né? Então, claro, todos nós temos que encontrar o quê? O equilíbrio do nosso temperamento. Né, que às vezes a esposa é tão colérica, né, que às vezes não consegue conter, né, as palavras na hora de uma discussão. Então, todos nós precisamos encontrar o equilíbrio. A irmã Valéria aqui, Júlio Rafael Correia, né, o esposo da irmã Valéria, é fleumático? Será, irmã, que ele é fleumático? Pode ser, né? Não sei, vamos ter que aprender mais sobre o temperamento, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Por quê, irmãos? Porque quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão, às vezes, né, em confusão, entram em confusão, não conseguem se achar. Então a gente trouxe aqui, né, nesse mês de setembro, nessas 4 terças-feiras, um pouquinho de cada temperamento. É muita coisa, irmãos. Eu estou estudando ainda o tema, né? Tem muita coisa. Tá aqui, ó, a irmã Ângela Gonçalves. Homem não tem TPM, é mais fácil. Irmã, tem isso também, é verdade, né? A mulher, né, no seu período menstrual, ainda mais se ela for colérica, aí o negócio pega, né? É verdade, a gente tem que realmente... Olha só como que bom que a irmã trouxe isso. Então já imaginou uma mulher colérica, né, naqueles dias, né, menstruais, que a gente sabe, né, eu tenho lá esposa e 2 filhas, né, por exemplo, eu tenho uma das minhas filhas, a Amanda, quando ela está menstruada, meu Deus, ninguém fica perto dela. É verdade, muito bem lembrado, né?
sangue no olho, é verdade. A mulher tem que cuidar, por isso que digo que todos os temperamentos têm as suas dificuldades, é verdade. Então olha só, irmãos, essa questão também, né, das mulheres, né, nesse período aí, uma das minhas filhas, né, as duas, né, tanto a Fernanda quanto a Amanda, a gente convive com isso, né, são as mulheres da minha vida, esposa e mais a Carol, minha filha, que também a Carol deve ser colérica, né, ou sanguínea. E tem outras ainda, né? Tem a Camila, tem a Bruna e a Kelly. Então, olha a necessidade de a gente realmente nos conhecer. O homem, né? Às vezes a gente cobra da mulher nesse período menstrual e ela quer ficar quieta, né? Porque a mulher sofre mais com isso, né? Então olha só como é interessante e necessário que a gente se conheça, né? Quem somos e quem é as pessoas com quem nós estamos convivendo. Então, às vezes, quando nós sabemos, opa, minha esposa é colérica, eu sei que ela vai ter esses rompantes, essa agitação toda, né? Mas se ela sabe, se ela amadurece, né? Se ela encontra o equilíbrio, né, do seu temperamento, amadurece tudo isso, a convivência vai ficar mais harmoniosa. Não estou dizendo que vamos encontrar uma perfeição, não, irmãos, a gente é ser humano, né? Os temperamentos, alguns pontos mais fortes dos temperamentos vão se manifestar sempre, né? Mas a gente, como eu disse aqui, a gente vai acabar puxando dos outros temperamentos algumas características dos outros. Então, é difícil, né? Mas é necessário que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente, né, busque principalmente com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, em oração, né? Existem pessoas que eu já ouvi dizer, crentes, né, pedindo para Deus mudar a sua natureza. Não vai acontecer isso, irmãos. Pedro era sanguíneo, né? Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Moisés era fleumático. Não mudou o temperamento desses homens, mas mesmo com os seus temperamentos, depois de amadurecidos, equilibrados, foram homens usados por Deus, né? Então a gente vai trazer, né, semana que vem um apanhado dos 4 temperamentos, buscar e aprender, irmãos. Então eu vou dar um conselho para você aqui, de repente você nunca ouviu o assunto, né? Mas busque estudar, aprender, conhecer mais sobre o assunto. De repente nesses 4 semanas aqui, a gente não conseguindo, você está em dúvida ainda, eu sou sanguíneo, sou colérico, sou melancólico, sou fleumático, não sei o que eu sou, né? Então busca, eu te dou um conselho que busque aprender, busque se conhecer, né? Quando a gente se conhece, opa, eu preciso melhorar aqui, né? Esse defeito do meu temperamento está me prejudicando, e acontece infelizmente, né? Tá aqui a irmã Ângela, né? Muito bom esse estudo, é verdade, irmã Ângela. Então olha só, meus irmãos, precisamos encerrar, né, irmão Gessé? Estamos quase chegando no finalzinho aqui, falta 5 minutinhos para as 8. Então esse é o fleumático, irmãos. É claro que existe muita coisa ainda, né, para a gente aprender sobre os temperamentos. Eu estou estudando, irmãos, faz uns 3 meses que a gente está estudando. Comprei livros sobre o assunto, né, para poder se conhecer. Era um assunto que a gente já conhecia faz algum tempo, mas não tínhamos nos aprofundado melhor um pouquinho. Então, nosso temperamento, Deus criou você desse jeitinho aí, tá? E Deus não vai tirar de você esse temperamento, Deus não vai transformar você num fleumático, né, de um sanguíneo em um fleumático, de um colérico num melancólico. Não vai acontecer isso. Você vai continuar com esse teu temperamento que Deus colocou em você. Se você nasceu sanguíneo, vai ficar sanguíneo. Se é colérico, vai ficar colérico. Se é melancólico, vai ficar melancólico. Se é fleumático, vai ficar fleumático. Mas o que é necessário? Que nós busquemos o crescimento, né, espiritual, o crescimento como pessoas, para que a gente possa então se encontrar, né, e não deixar que o nosso temperamento nos prejudique.
né? Então, nós queremos agradecer a Deus, né, por ter aberto a nossa mente para esse tema, para esse assunto. Dizem que o homem casa com a mulher com o gênio parecido da mãe. Falo pelo meu marido, né? Tá aí, não sei, Gessé. Confirma? Oxi. Dizem que o homem casa com mulher com o gênio parecido da mãe, né? No caso da sogra, né? Acho que faz sentido um pouco. Faz sentido? Pode ser, irmã Aline. Mas amém. Mas mesmo assim, irmão, Deus criou você assim, Deus vai te abençoar assim. O que nós precisamos é encontrar o equilíbrio, um amadurecimento do nosso temperamento. Então é claro, eu vou dar aqui um conselho ainda para você. Busque aprender um pouquinho mais, a se conhecer. Às vezes tem situação da tua vida, né, que você não está sabendo lidar por causa do teu temperamento, porque você ainda não amadureceu o suficiente. Né, aquelas pessoas, eu sou assim mesmo, né, e comigo não tem conversa. Né, bateu, levou. Né? Como a gente falou aqui, o sanguíneo, né, o melancolérico, todos têm qualidades e todos têm defeitos. Mas é necessário que a gente encontre o equilíbrio em tudo isso. Né, para que a gente possa ser pessoas mais felizes, mais tranquilas, né, e vivermos em mais harmonia dentro do casamento, né, com os nossos filhos, saber qual é o temperamento dos nossos filhos, ajudar os nossos filhos já, né, a conhecer o temperamento dele desde pequenos, para quê? Porque eles se tornem pessoas já adultas, equilibradas, maduras, né, claro, sem deixar de ser criança, né, jamais, mas começar a ajudar os nossos filhos já, desde pequenos. Então, eu tenho o meu filho André, né, e eu e ele somos parecidos no temperamento, e eu creio que ele é fleumático também, né. E quando a gente descobre tudo isso, irmãos, é uma maravilha, e a gente cresce e a gente amadurece. Amém? Eu quero orar em gratidão a Deus, né. Então, terça-feira que vem, a gente estará aqui trazendo um resumo dos 4 temperamentos, né, para que você que ainda de repente esteja em dúvida, se você é sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, você se descubra, né? E busque aí, pesquise, tem muitas pessoas especialistas aí, mas a gente vai procurar aprofundar mais no assunto para poder ajudar. Por quê, irmãos? Porque a gente primeiro lida com as pessoas, né, na igreja, lidamos em casa com marido, filhos, esposa, e lá no nosso convívio, no trabalho, a gente vai encontrar pessoas de todos os tipos. Às vezes o nosso chefe, né, está lá, não sei qual é o temperamento do meu chefe, né, mas tem dia que o chefe está, né, que nem diz aí, né, um mau dia, não acordou bem. Às vezes o colega de trabalho também não está muito bem. E a gente tem que entender isso, que faz parte da nossa natureza. Não é porque o ser humano é ruim, não é porque o ser humano é mau. Não, faz parte do temperamento. E a gente tem que conviver todo dia com pessoas diversas na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Obrigado a todos aí que interagiram conosco. Deus abençoe. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a cada dia mais a aprender, a buscar. É claro, primeiramente, Deus é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos instruir através da palavra dele, a sermos seres humanos melhores. Amém? E pastores, obreiros, pregadores melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores, mães melhores. Mas nós precisamos buscar esse amadurecimento. Amém? Eu quero orar por vocês, precisamos encerrar. Obrigado a todos que participaram conosco nessa noite, pastor Paulo, Isabel Cristina, a irmã Valéria, a irmã Aline, a irmã Ângela. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Terça-feira que vem, como já anunciamos, faremos aqui então a minha esposa, a irmã Vânia Fátima, né, que está conosco também nos assistindo. Falei dela aqui, ela vai me cobrar depois. Ela não gosta muito. Amém? Deus abençoe você, que Deus, através do Espírito Santo de Deus, te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. E terça-feira que vem, mais uma vez eu te convido a estar conosco. Programa Todos com Cristo, Rádio Remissão Gospel, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, a Ti, meu Deus, a nossa gratidão.
Mesmo, ó Deus, que tenhamos nós falhas, defeitos, ó Deus, limitações, o Senhor tem nos chamado para uma grande obra na terra, papai. O Senhor tem nos dado, papai amado, e confiado a nós responsabilidades como pais, como maridos, como esposas, meu Senhor, como obreiros e obreiras da tua obra, papai. Neste momento, Deus, eu quero pedir ao Senhor, em favor de cada vida, meu papai querido, que possamos nós buscar primeiramente em Ti, meu Deus querido, da Tua graça, da Tua força, papai amado, para que possamos nós, papai amado, realmente nos melhorar como seres humanos, papai, e assim, meu Deus querido, também possamos nós, Pai amado, estarmos mais preparados, mais aptos, ó Senhor, para que o Senhor nos use com graça, unção e conhecimento e maturidade espiritual, papai. Eu oro assim, meu Deus, agradecendo a Ti, abençoando cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Graças a Deus. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus.